Deixa eu vender meu peixe. Vocês estavam aqui curtindo a música, vendo algumas imagens aqui dos meus novos livros, lançamentos, quentinho do forno. Então tem aqui, ó, vários livros meus. Esse aqui, ó, Ética do Casamento Judaico, ele foi a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, tá? Trabalhei aqui todas as questões do casamento envolvendo a cultura bíblica, a cultura judaica. Foi a primeira exegese mais pesada que eu fiz, já na prova de fogo, né, para o meu mestrado em Ciência da Religião. Livro devocional, livro de homilética, narrativa, cultura pop sobre os Simpsons, meu comentário do Salmo 23 em hebraico, a minha comédia dedicada aos seminaristas, livro para as mulheres, Salmo 91 todo comentado no hebraico, além do sofrimento, o livro de Jó, comentado também na teologia e no hebraico, em busca da atividade perdida, eu só quero melhorar logo sobre enfermidade. Em tua presença, o Salmo 139, todo comentado à luz do hebraico também, palavra por palavra, versículo por versículo. Grupos de comunhão, livro para revitalização de igreja. Vocês que estão estudando amanhã a disciplina com o professor José Carlos, esse livro aqui vai ajudar vocês nessa disciplina. Grupo de comunhão. Guia definitivo da pregação expositiva, no método muito simples, para você fazer a pregação expositiva com exegese embutida, inclusive usando ferramentas digitais e inteligência artificial. Agora, esses três últimos aqui são os três livros novos que eu lancei essa semana agora, né? Lancei semana passada e essa agora. O primeiro deles, Storytelling para pregações narrativas. Então, você que gosta de contar histórias, aqui você vai aprender a técnica de contação de histórias. Portanto, chama-se Storytelling. E você vai aprender a fazer pregações narrativas. Conquiste corações e transforme vidas com histórias poderosas, tá? Então, aqui você vai aprender a fazer isso, não é? Então, aqui, ó, vai aprender a técnica em 8 passos para fazer pregações narrativas. É só você pegar a palavra história e é o acróstico, tá bom? História, 8 passos para você fazer pregações narrativas. Eu estava mostrando isso aqui para vocês, para quem chegou aqui antes, né? Para quem na verdade chegou na hora, né? É o meu novo lançamento, um livro que eu tive muito trabalho para fazer. Ele foi apresentado pelo o aluno colega de vocês, o professor Pablo. Ele é professor de geografia bíblica também, né? E aqui ele gostou bastante do livro, ele já leu tudo. Professor Pablo Santana, tá? Ele é colega de vocês aí. Ele já fez hebraico, ele já sabe hebraico. Então ele foi uma ajuda bastante valiosa. Fiz esse livro aqui, eu tinha planejado lançá-lo só no ano que vem. Mas devido ao crescente antissemitismo no mundo, especialmente aqui no Brasil, com situações, né, de antissemitismo aqui, e esse preconceito contra judeus, até motivado pelas guerras de Israel, então eu achei importante dar um gás aqui. Trabalhei muito, né? Trabalhei bastante aqui, horas e dias a fio aqui, fazendo revisão, enfim, produzi o livro, um livro de 384 páginas, um livro fantástico sobre a história de Esther, contada de um jeito que você nunca viu. Um cotejamento constante no hebraico, a base dele é o hebraico, a história secular também, tudo que a história fala sobre o Império Aquemênida, que é o Império Medo-Persa,
Então, com luz na história, na cultura, com luz em curiosidades, inclusive na festa de Purim, que aqui tem, eu pego toda a história do nazismo, a história do antissemitismo de um modo geral. Tá tudo aqui, inclusive receitas de culinária. Para você que quer fazer comidas típicas de Purim, incluindo o doce famoso chamado orelha de Amã, você pode aprender a fazer e cozinhar aqui na sua casa esse doce típico de Purim, da festa de Purim, que começou aqui no livro de Esther, tá? Você vai conhecer tudo sobre Esther, tendo a pegada do antissemitismo, tá? É um trabalho exegético, embora um trabalho exegético mais simplificado, sem ser muito técnico, né? Mas você vai gostar, tá bom? Para você que quis ver aqui, você não viu ainda, ó. Olha aqui a grossura do livro, como é que ele ficou, tá vendo? A grossura aqui da lombada, aqui, ó, do lado, a lombada, a página de trás, tá vendo? Livraço. Lançamento quente do forno, encomendei o meu, ainda estou esperando chegar, né? É um livraço. O outro livro, ele também é de acordo com esse. Eu escrevi esses 2 livros ao mesmo tempo. Esse aqui é o aparato crítico do livro de Esther, informações exegéticas completas para todo o livro de Esther, escrito de modo condensado, resumido. Ele é um livro um pouco mais fino do que o livro de Esther. Aqui é um pouquinho mais fino, né? Mas também não é muito fino. Tem 200 e poucas páginas. É um livraço também. Esse é o livro técnico, para você que quer aprender a parte técnica da exegese do livro de Esther, tá bom? É um livro que complementa o anterior, tá bom? Então, quero destacar esses livros aí. E hoje a gente vai trabalhar o Salmo primeiro. Eu já coloquei lá no grupo para você usar aqui o link desse, desses 2 sites aqui para você poder fazer análise de qualquer texto bíblico de modo exegético, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esse site aqui, o STEP, eu descobri esse site esta semana. Ele é o equivalente ao BibleWorks, só que online, você não precisa instalar nada. Totalmente gratuito, sem pirataria, né? E ele é muito bom, estou gostando muito, aprendi a usar, estou aprendendo ainda a usar, na verdade. Estou mexendo com eles aqui, né? Com ele. Estou gostando muito. Ele é o equivalente ao BibleWorks em inglês, tem os mesmos recursos, tá? E você tem no online, então você pode trabalhá-lo também, né? Ele é simples, ele é minimalista, é bem tranquilo de se usar, tá? Então, eu já deixei aberto aqui o Salmo primeiro, no site Step Bible. Também abri aqui o Bible Hub, que vocês já conhecem, eu já mostrei para vocês. Ele é até mais funcional no sentido de que ele é interlinear, enquanto que esse Step Bible não é interlinear. Ele é apenas os textos, né, um embaixo do outro aqui em várias versões. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá legal? Para você conhecer também o Salmo primeiro à luz desses softwares aqui, especialmente esse aqui que é um software novo, tá bom? Muito bem, beleza então. Vamos orar para a gente começar, que a gente não orou ainda, né? Eu vou pedir aqui, vou ver aqui o Davi Monteiro, nosso representante de turma. Vou ver se ele está vivo aí, se ele está pulsante. Vou pedir para o Davi Monteiro, nosso herejão, fazer a reza forte. Amém. Vamos orar, então. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que estamos tendo mais uma vez dos originais, Senhor.
a aula tão importante, matéria tão especial. Pedimos para a nossa mente, sabe, nós pedimos a sua graça sobre a nossa vida, nós pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, que a gente se esforce bastante para que a gente venha absorver o que o Senhor tem para nós. Seja com o pastor Davidson e continue abençoando a família dele também. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, né? Estamos aqui então com os Salmos, Salmo 1, versículo 1 aberto. Como eu disse lá no grupo, tem um probleminha aqui na tradução. É um erro, é um problema, é um detalhe, influencia na interpretação ou não. Prepare-se porque a sua cabeça vai explodir agora, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo também o link de um vídeo do meu canal com o estudo bíblico com o professor Rafael Moré, que é o autor da gramática que nós usamos para estudar. A gramática é de autoria dele. Na época que ele estava começando a escrever a gramática, eu era aluno dele lá no seminário, né? Lá no CETESESC, em Alcântara. E então eu mantenho amizade com ele até hoje. Já tem mais de 25 anos isso, né? Bom, então ele, nesse episódio que eu fiz uma entrevista com ele me falou desse detalhe. Eu não tinha percebido antes dele falar. Então fui olhar e é isso mesmo. E vamos já agora descobrir que detalhe é esse e qual o problema de tradução, tá bom? Primeiro vamos começar lendo aqui. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, né? Da versão da revista, a revista corrigida, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui você percebe agora a NVI, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui tem um esquema muito importante que você precisa perceber, tá legal? Nesse site aqui, que é o Step Bible, que eu estou aprendendo a mexer nele ainda, né? Eu já habilitei aqui várias versões, tá? Você coloca aqui, clica aqui na parte das versões que você quer botar aqui, ele coloca aqui um debaixo do outro, tá? É bem interessante desse jeito. Eu coloquei aqui, então, nessa ordem aqui, ó. Primeiro a Almeida, depois a NVI, e o texto em inglês já linkado com o hebraico. Então, quando você clica aqui no hebraico, você encosta o mouse aqui nas palavras em hebraico, ele acende ali no inglês. Tá vendo? Esse recurso não tem em português, mas tem duas versões aqui que ele acende para você, tá? É a versão TWAT e a versão OHP. E essa versão aqui não acende porque essa é simplesmente o texto hebraico sem estar linkado. É a versão WLC, que é o Códice Leningradense, né? Códice hebraico Leningradense. Muito bem, vamos começar a olhar aqui. Primeiro você tem aqui a palavra Ashrei. Eu vou ler direto aqui para você, né? Ashrei, raiz, Asher, Lo Halach, Ba'atzat, Ba'atzat, Reshaim, Reshaim, Upederer, Hataim, Lo Amad, Up Moshav, Le Tzim, Lo Yashav. Então você tem aqui numa análise mais superficial, né? Você pode ver aqui até no português mesmo, né? Bem-aventurado o homem que. Bem-aventurado é de fato como está aqui na NVI, é como é feliz. Porque de fato a palavra ashri significa ó felicidades de, ou como é feliz, é uma interjeição. Você já começa a perceber aqui que ashri, e você, se você parar para pensar, você pode ver aqui na parte superior, ele tem aquela trepinha ali azul, né? Onde aparece o resumo da palavra Ashri. Mas se você clica aqui na palavra, ele abre a janela
E você tem aqui a palavra Asherê, que vem do original, né, da raiz Esher, que significa blessed, abençoado no caso, né? Você vê que está transliterado aqui, ó, Esher é a raiz. Está transliterado e está aqui traduzido para o inglês. Aqui é o código Strong, tá? Se você tiver o Strong, você pode dar uma olhada aqui, né, no léxico, e você vê que ele tem um acento aqui, ó, mostrando que a sílaba tônica é no E. Então, Escher, tá vendo? É assim que você vai pronunciar. Aqui você pode ver outras ocorrências da palavra Escher na Bíblia hebraica, tem 45 ocorrências na Bíblia hebraica, e o significado em inglês, né? Happiness, blessedness, often. Agora, mas está em inglês, aí como é que eu faço? Aqui na parte de cima você tem, ó, deixa eu ver aqui onde é que tá, tem um lugar aqui que você clica para mandar traduzir. Deixa eu colocar aqui então com o mouse. Não, aqui não apareceu. Mas enfim, você pode mandar traduzir, ou copia e traduz, ou manda traduzir direto aqui na página se aparecer para você, porque para mim não está aparecendo, tá? Por algum motivo. Você manda traduzir, né? E aparece aqui traduzido. Então, o significado happiness, blessedness, ou seja, ó, felicidades, né? O abençoado é often used, a interjeição, ponto usado como interjeição. Blessed are, ou seja, é abençoado seja, abençoado é. Então, de fato, abençoado é Ashre Raish. Ra é o artigo, Ish é o substantivo homem. Tá vendo aí? Man, masculino, né? Então, abençoado o homem. Ó, felicidade do homem. Asher. Asher a gente vai estudar ainda, é o pronome relativo. Asher é o pronome relativo que. Tá vendo aqui, ó? Ali em cima está lá, ó, particípio relativo, né? É um pronome relativo no particípio. Então, Ashre, raiz, Asher. Você vê que até essa pontuação aqui, né, a pontuação pasek, separando palavras, né? Então, você percebe que até essa pontuação aqui, olha como são palavras que têm a sonoridade parecida. Ashre, raiz, asher. Tá vendo? Ó? Eles têm esse paralelismo sonoro que a gente viu na aula passada, né? A gente viu então. Então, olha só. Ashre, raiz, asher. Então, ó felicidades do homem que. Aqui vem agora que vem o segredo, tá bom? Agora que vem de fato o segredo. Deixa eu ver aqui. Enfim, né? O povo está chegando ainda. Depois da pontuação aqui vem o segredo. Lo quer dizer não, tá? E aparece várias vezes aqui a palavra lo. Então, lo é não. Então, ó, felicidades do homem que não. Tem vários nãos aqui. Então, cada aspecto negativo que ele apresenta aqui, ele está falando aqui de como você vai identificar alguém que é um justo, é feliz. E esse justo, esse feliz, é aquele que se pontua nesse texto aqui pela negatividade. Ou, em outras palavras, é aquele que não faz o que é errado. Portanto, né, o contrário é o correto também, é aquele que faz o certo. Aquele que faz o que é o certo é aquele que nega a ação pecaminosa, que deixa de fazer a ação errada, tá bom? Então, aqui a marcação é a marcação negativa. E além da marcação negativa, você já percebe aqui em português mesmo que há aqui uma ação progressiva
que o justo ou aquele que é feliz tem que evitar, tá? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Então, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, é aquele que está em movimento. Ele se movimenta seguindo os passos dos ímpios. Aí depois a situação piora. Nesse detém no caminho dos pecadores. Então, por que que piora? Ele estava andando primeiro. É a palavra ralar, andar. É to walk, né? Andar. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas depois de ele acabar andando, né, o pecador aqui, ele agora se detém. Ele está totalmente detido, ou seja, ele parou. Ele ficou interessado no conselho dos ímpios a tal ponto dele parar, dele ficar lá ouvindo o conselho dos ímpios, porque está prestando atenção. Aqui o sentido é dele parar porque ele está prestando atenção. Então piorou a situação dele. Ele que estava andando, segundo o conselho, agora ele parou para ouvir mais. Ele se deteve no caminho dos pecadores, né? E sempre que aparece a palavra caminho em hebraico, que é derer, caminho, significa o modo de conduzir a vida, tá? Nos livros poéticos, caminho se refere ao modo de você conduzir a vida, ou seja, é a sua visão de mundo, tá? Então, é o cara que começou ouvindo o conselho dos ímpios, ele estava andando no caminho dele próprio, começou a ouvir o conselho dos ímpios, agora ele parou, porque ele está interessado em seguir o caminho dos ímpios. Antes, o caminho era dele que ele estava seguindo. Agora, ele está seguindo o caminho dos ímpios, dos pecadores, né? E agora, o estágio final da derrota dele é quando ele se assenta, aqui é a palavra e a chave é assentar-se, fazer morada, tá? Ou seja, ele ficou tão à vontade com o conselho e com o caminho, que ele agora se assentou na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, ele foi degringolando na sua decadência moral, entende? Ele foi decaindo na sua decadência moral. Ele foi piorando o seu estado. Mas ainda não é esse o segredo, porque aqui não tem nenhum segredo em termos de hebraico, né? É só o significado das palavras-chave aqui. A gente viu principalmente os verbos, né? Que são as palavras mais importantes. Mas dentro dos verbos, agora você vai entender como vai mudar o sentido de como você interpretou até agora esse primeiro versículo do Salmo 1. Por quê? Porque todas as versões, praticamente, elas traduzem os verbos no presente. Então, bem-aventurado o homem que não anda, está no presente. Nem se detém no presente. Nem se assenta no presente. Só que aqui vem uma situação, porque o verbo hebraico ele tem dois aspectos verbais. Tem vários troncos verbais. A gente vai estudar isso mais à frente ainda, tá? Os troncos verbais eles apresentam características como a voz, se é ativa, passiva, reflexiva. Ele traz características de intensidade do verbo, se é ação simples, se é ação intensificada. Tudo isso é apresentado pelos troncos verbais, tá? A gente vai estudar ainda sobre isso. Mas aqui há o aspecto verbal, que é o aspecto do verbo, do aspecto da ação, a ação completa ou incompleta. Creio que eu já tenha falado isso para você aqui em outras ocasiões, mas não custa nada retomar, né? Nós vamos estudar verbos ainda, vamos ver isso, se Deus quiser.
Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então, o verbo no incompleto é a ação que, como o próprio nome diz, não está completa, ela não foi terminada. É uma ação que começou e ela não está terminada ainda, ela está em curso. Então, é uma ação que ainda está em curso e mantém efeitos para o futuro. Então, ela também pode ser traduzida como presente, mas trazendo essa ideia de ação ainda em curso, tá? Quando o verbo está no imperfeito. Agora, o verbo também, ele pode ser conjugado no perfeito, ou seja, o perfeito é ação já terminada, é ação já concluída, que também pode ser traduzido no presente, mas com essa ideia de ação já fechada, já completamente concluída, tá? Então é ação no completo ou no perfeito, né? Porque é ação já fechada. Não tem mais o que acrescentar. É a ação que já foi terminada e os seus efeitos também já terminaram. Agora que vem o pulo do gato. Esses verbos aqui no hebraico está traduzido em português no presente, mas literalmente, qual é a ação verbal que você acha que está no original? Você pode abrir o microfone aí e tentar chutar. Você acha que é a ação completada, já terminada, ou a ação incompleta ainda por terminar? Me diga aí, o que você acha? Por incompleta, antes de terminar, o senhor quer dizer tipo um gerúndio, como se fosse o nosso gerúndio? Mais ou menos isso, é. É uma ação que já teve o início, mas ainda está em curso. Então, o gerúndio, ele representa bem, não é? Essa ideia da ação no gerúndio no presente, no caso. Mas diga aí, você acha que é uma ação completa ou incompleta que está no original em hebraico? Eu acho que é uma ação incompleta. Completa? Não entendi. Incompleta. Então você acha que deveria ser traduzida para o futuro, é isso? Isso. Então, bem-aventurado é o homem que não andará segundo o conselho dos ímpios, nem se deterá no caminho dos pecadores, e nem se assentará na roda dos escarnecedores. Isso, porque Ma- para mim dá uma conotação de que você nunca deve fazer. De que é uma proibição, então, e que você, a partir de agora, tem que se atentar para poder andar correto, é isso? Isso. Mas como pode ser Mas bem-aventurado? rapidinho, mas essa Ah, ideia no presente, mas assim, o verbo no presente não traria esse sentido também? Parando pra pensar traz. assim, é porque, tipo assim, não anda, né, e como tá no presente, você nunca no presente deve realizar tal ação? Não sei. Mas a grande questão é essa aqui. Como é que você pode ser bem-aventurado hoje se você ainda vai fazer a ação? O estado de bem-aventurança ela é decorrente da ação, correto? Então, se você jogar para o imperfeito, para o futuro, você não está vinculando o estado de felicidade ou de bem-aventurança à prática da ação. Você está dizendo que a pessoa é bem-aventurado hoje,
por uma ação que ele ainda vai fazer, que ele pretende fazer. Percebe que não faz sentido? Concorda comigo, Michele? Perdão, fui interrompida pelo meu filho. Não, tá certo, é uma interrupção que vale a pena, né? Mas você concorda comigo ou não? Repete, eu não consegui ouvir o final da sua explicação. Vamos lá, bem-aventurado, no presente. Bem-aventurado é o homem que não andará segundo o conselho dos ímpios. Se você joga para o futuro, ele está sendo abençoado hoje por algo que ele ainda não fez. Então, essa felicidade dele, essa bem-aventurança dele, não é decorrente da ação, porque a ação ainda ele não completou ainda. Ele não fez a ação. Entende? Então, percebe que não faz sentido. Concorda comigo ou não? Concordo, mas é porque eu tive uma outra forma de pensar. Fala aí como é que foi a sua forma de pensar. É como se é porque essa ideia que eu tenho. Deixa eu abrir a câmera também que fica mais fácil. Imagina. É porque é como se a ideia de bênção que eu tenho é como se fosse algo que não fosse só bênção momentânea. E quando eu fui ouvindo a sua explicação, deu a ideia de que era alguma coisa que fosse somente momentâneo, e não algo que fosse extenso ao longo da vida, entende? Estou entendendo o seu raciocínio. Mas entenda que nesse período aqui da poesia, da, do pensamento hebraico, a bênção está atrelada à obediência, portanto, é relação de causa e efeito. Entende? É claro que o fato do salmista estar no contexto da aliança, isso já abençoa de um modo até independente da ação do salmista, né? Mas entenda, existe a bênção da aliança que diz respeito à aliança em si, aí é só Deus é que vai zelar por essa aliança e a fidelidade de Deus é eterna. Portanto, independente da pessoa que está na aliança ser obediente ou não, Deus, por ser fiel a si próprio, nunca vai romper a aliança, nunca vai partir dele o rompimento da aliança. Se alguém vai corromper a aliança ou não, é o homem e não Deus, tá? Essa é a questão aqui. Agora, onde eu quero chegar? No contexto da aliança, no que diz respeito a você receber as bênçãos da aliança, como, por exemplo, morar na terra, ter a herança da terra prometida, ser feliz, ter saúde, ter uma riqueza, ou pelo menos uma vida tranquila financeiramente, não ter doenças, entendeu? É o conceito de paz, né? O shalom. É o paz no sentido amplo, é o shalom. Essa ideia, essa bênção concreta do dia a dia está atrelado à obediência à lei, mesmo para o judeu que está debaixo da aliança. Então, o fato de ele ser judeu e estar na aliança garante para ele a fidelidade de Deus dentro da própria aliança, independente dele se ele obedece ou não. Mas o fato do judeu ter vida plena, ser feliz, estar na terra ou não, aí está atrelado à obediência. Se o judeu não obedecer, ele não vai ter a terra prometida, como ele foi desterrado várias vezes. Ficou na diáspora várias vezes, por causa do pecado, da desobediência. Então, o que eu estou dizendo aqui, que nesse versículo aqui, essas bênçãos aqui, que ele se refere para o justo, para aquele que é feliz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, e essa bênção está atrelada à obediência dele, porque o Salmo primeiro inteiro fala disso, do contraste entre o ímpio e o justo. Então, como é que você define o ímpio e o justo? O ímpio não se preocupa em obedecer a Deus, e não é o religioso.
O justo, ele é o religioso, ele se compromete com Deus, ele está atrelado à aliança. Então, aqui é uma relação de causa e efeito. Se você não obedece, você não é abençoado. E nesse caso aqui, a obediência, ela é apresentada no primeiro versículo como aquele que não faz o que é errado. Não apenas é aquele que faz o que é certo, mas é aquele que não faz o que é errado. Entende? E agora vem um grande mistério. A gramática vai te ajudar com isso. Porque não é no presente, que está no hebraico, e nem no futuro. Embora no presente possa, acho uma possibilidade de tradução, mas não é totalmente no presente. A ação aqui já é completa. Você veja aqui, ó. Eu abri aqui o site Bible Hub. A ação aqui está completa, por quê? Porque você vai ver aqui, ó, em toda essa análise morfológica aqui, ó. Primeiro, Asherei, raiz, Asher, lo, ralar. Você percebe aqui, ó, que ralar, que é o primeiro verbo, é o verbo andar, está no verbo no calo. O calo é o tronco da ação simples. No perfeito, tá vendo? É perfeito na terceira pessoa do masculino singular. O perfeito aqui é a ação já terminada. O arco da ação já foi fechado. Entende? Então ele pode traduzir no presente? Pode, não está errado. Tanto não está errado que a maioria, se não todas as versões em português, traduziram como presente. Mas não é essa a ideia do salmista, provavelmente Davi, quando ele escreveu esse versículo. A ideia dele é da ação já terminada, já completada. Então, para ser assim mais literal, deveria ser: abençoado é o homem que não andou no conselho dos ímpios. Por que andou no passado? Porque pelo fato de ele ter andado lá no passado, a consequência é a felicidade que ele está recebendo hoje. Entende? Aqui é uma questão de causa e efeito. Então, se ele é feliz hoje, a ação para trazer a felicidade, ela já deveria ter acontecido lá no passado. É igual quando você consegue um emprego, que você ganha muito bem, você ganha milhões de reais, como a Michelle, o Davi, né, como a Rafaela também, a Daílza, então, está cheia da grana, Ricardo Clemente, então, de tanto falar heresia, ele está rico. Para você ficar rico, para ganhar muito dinheiro, você fez alguma coisa antes. No caso de Ricardo Clemente, é receber propina de alguém, né? Por isso que ele ficou rico. Mas, em todo caso, ele fez uma ação antes. Entende? Então, é consequência, é causa e efeito. Então, para ser feliz, para ser, ó, felicidades ter, né? Para ser essa interjeição aqui, ter a felicidade e a bênção, a ação teve que acontecer antes. E, de fato, os verbos, todos eles aqui, estão no perfeito. Ralar, o outro verbo é derer, tá? Que é, não, aqui é o substantivo, é o caminho, né? O outro verbo está aqui, ó. É amad, o verbo amad, ó. Verbo no caso, perfeito também. E o último verbo é yashav, verbo no caso, perfeito também. Então, tá tudo na ação simples, não é uma ação intensificada, é ação simples do verbo, com o presente simples praticando a ação, tá? No caso aqui, a ação é negativa, porque é aquele que não faz a ação errada, e todos os verbos aqui estão no perfeito, ou seja, a ação já completada, a ação já terminada, para que possa, então, de fato, ser abençoado, receber a bênção. Viu aí? Vamos continuar aqui, só para a gente completar aqui, né? O texto é pequeno, né? Então, aqui, ó, o versículo 2.
Eu vou abrir aqui, né, aqui também tem em português, aí fica mais fácil, ó. Eu tô gostando da peça desse programinha aqui, desse site. Versículo 2, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e a sua lei medita de dia e de noite. Então, olha que legal, né? Na NVI, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui no hebraico, ó, ki im betorat, ou seja, na sua lei, na lei de Yahvé, né, de Adonai, repete-so, ele medita. Meditar aqui é ruminar, tá? É ficar mastigando, ruminando, ou é ficar falando baixinho, né? Ficar murmurando. Na verdade, é murmurar. Então, meditar não é ficar pensando assim com a boca calada e pensando no papel em branco, né? Como aquela meditação transcendental. Meditar não. Aqui meditar é você ficar recitando baixinho, é você ficar murmurando a lei do Senhor. Não é você reclamar, não é você criticar, não é você ficar xingando Deus e o mundo, mas é você colocar a lei do Senhor na sua boca e na sua mente, tá? Então, é isso. Então, medita, metorato, né, na sua lei, e ergue, Yomam, de dia, Valaila, e à noite, tá? De dia e de noite. Versículo 3. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e das suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é? De fato, tudo quanto fizer prosperará. Então você vê aqui, ó, aqui no texto, ó. Verraiá que etz é árvore, né? Que você já sabe. Chatul pelgue, maim, águas. Asher, peri, aqui é fruto, dá o seu fruto, né? Aqui o fruto. E ten é dar. Beato, vealejo, lo ibol, vekol, e todo, tudo que, asher que, e assar, tudo que fizer. Aqui fazer, o verbo fazer é no sentido de manufaturar. Então, tudo que ele põe a mão para fazer, tudo que ele coloca, né? O seu trabalho, o seu esforço para fazer. E a selir, Yad Seliar. Aqui é o patar furtivo, que você vai aprender ainda. Então, Yad Seliar, prosperar. Avançará, prosperará, né? Vai avançar o sentido de ir à frente. Nunca vai ficar para trás, né? Veja que bacana. Agora o versículo 4. Não são assim os ímpios, aqui é a comparação agora com os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, né? Aquela palha, a moinha aqui é palha, né? Aquela palha que o vento espalha. Não tem substância, não tem peso, não tem glória. A palavra glória em hebraico é kavud, não é shekinah. Muita gente acha que glória em hebraico é shekinah, até por causa daquela música, né? Daquele louvor. Derrama a tua glória, derrama a tua shekinah, Senhor. Aí confunde. Shekinah não é glória. Shekinah é presença, presença perceptível. É presença real de Deus, tá? Shekinah é isso. Glória em hebraico é kavud, e kavud vem da raiz kavad, que quer dizer peso, algo pesado. Então, quando você fala na glória de Deus, você está dizendo na manifestação divina, e é tão palpável e pesada que você consegue perceber com a sua visão e até às vezes com o seu tato. A glória de Deus, o peso da glória de Deus, lá no tabernáculo, ou então na inauguração do Templo de Salomão, né? Foi tão grande que se manifestava na forma de uma fumaça luminosa. Perceba, a fumaça luminosa é palpável. As pessoas podiam tanto ver a luz, quanto até tocar naquela fumaça.
entendeu? Podia talvez sentir o frescor se for frio, ou a quentura se for quente, daquela fumaça luminosa. É a glória, é Kavut, tá bom? Então, os ímpios são como o vento, são como essa moinha que não tem peso, não tem glória, e o vento espalha, porque não tem peso, não tem substância, entendeu? Não tem firmeza. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui se refere ao futuro, né? E engraçado que aqui no que se refere aos ímpios é o final deles, por isso que joga para o futuro. Nesse salmo aqui, o justo se refere ao passado, porque ele já tem uma prática de justiça anterior, por isso que ele é feliz hoje. E o futuro desse justo é o futuro de bênção, de glória, é o futuro de peso, entendeu? De glória. Agora, o ímpio, ele é tão leve, é tão etéreo, ele é tão sem valor, que ele sequer tem peso. Ele é uma, uma, uma moinha, né, que o vento espalha, ou seja, uma serragem. Ele é um galho seco de uma árvore qualquer, como aquela outra música, né, que você canta também. Enfim. Então, versículo 5, né, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E para fechar, o versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, ou seja, perecerá, né? Ou então leva à ruína. Aqui, ó, a palavra é rechaim, os ímpios, e toved é ruína, tá? Vem de perish, que é completa ruína. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha lá, porque esse aqui é uma ação intensiva. Então, vamos lá para o versículo 6. Aqui você vai ver que a ação é intensiva. Ó. Tovit. Shall perish. O verbo cal imperfeito. Não, é cal. Não tá intensivo, não. Mas está também no imperfeito. Aqui no imperfeito, ou seja, joga para o futuro, né? Portanto, o caminho, o derer dos ímpios, rechaim, perecerá, shall perish, ou seja, perecerá no futuro, irá morrer, perecer, vai estar completamente destruído, né? Essa é a questão. É isso aí, Michele, você está próspera, está cheia de dinheiro aí, né? Está com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, né? Muito bem, pessoal, perguntas, dúvidas, comentários, heresias, abra o microfone, fale agora, o cálice para sempre.